A brisa fria do Atlântico varria as ruas desertas de Florianópolis naquela noite, carregando consigo um silêncio pesado, quase palpável. Entre as luzes difusas dos postes e o som distante das ondas, algo se esconde a algo que ninguém ousaria mencionar em voz alta. Um crime se desenrolava nas sombras, invisível aos olhos de quem acreditava que a cidade dormia em paz. Cada passo, cada som parecia conspirar para revelar um segredo que muitos tentariam esquecer. Nas casas à beira-mar, janelas cerradas e portas trancadas eram apenas barreiras frágeis diante da realidade que se aproximava. Sussurros percorreram becos e vielas. Histórias desencontradas sobre figuras que desapareciam sem explicação. Sobre risos que se calavam de repente e sobre o medo que se infiltrava nas mentes mais corajosas. Era uma noite em que Florianópolis parecia respirar um segredo coletivo, pesado e opressor, e ninguém estava totalmente seguro. Entre as dunas e coqueiros, sombras se moviam com pressa, misturando-se à escuridão que engolia cada detalhe. A cidade, famosa por suas praias e festas, revelava seu lado mais obscuro, onde a normalidade se quebrava silenciosamente. Um crime que ninguém via de frente, mas que todos sentiam estava prestes a deixar marcas profundas, invisíveis, mas impossíveis de apagar. Cada olhar cauteloso nas ruas refletia a tensão crescente de algo que se tornaria impossível de ignorar. Enquanto a madrugada avançava, a sensação de perigo aumentava. Cada porta fechada, cada barulho distante, cada movimento suspeito carregava uma promessa silenciosa. A verdade poderia vir à tona, mas com um preço. Os que cruzavam as ruas sem perceber, os que se aventuravam sozinhos, se tornavam parte de um enredo maior, onde medo e curiosidade se entrelaçavam e ninguém sabia até onde aquilo iria. E quando o primeiro grito cortou a noite, uma certeza se espalhou no ar pesado: aquela noite não seria esquecida. E o mistério por trás do crime que todos tentaram ignorar começaria a assombrar Florianópolis para sempre. Florianópolis, 2009, cidade conhecida por suas praias paradisíacas e vida noturna vibrante. Escondia, naquela noite, um lado sombrio que poucos ousavam imaginar. Entre festas e turistas, um crime silencioso acontecia nas sombras, um enigma que desafiaria a lógica de qualquer investigação. Cada rua, cada viela, parecia carregar segredos antigos que agora se entrelaçavam com a tragédia que se aproximava, deixando rastros invisíveis para os olhos desprevenidos. O crime começou como um sussurro, uma ausência que ninguém percebeu de imediato. Testemunhas relutantes e vizinhos apreensivos falavam em tons baixos, desconfiados de que mencionar os detalhes poderia atrair mais perigo. Entre relatos desencontrados e pistas quase imperceptíveis, a investigação inicial encontrou obstáculos que pareciam intencionalmente plantados. O mistério se tornava cada vez mais profundo e a cidade inteira parecia observar, silenciosa, o desenrolar de algo que ninguém queria admitir. Cada detalhe, por menor que parecesse, ganhou peso ao longo das horas. Fotografias, áudios, relatos anônimos e rastros deixados em praias desertas começaram a formar um quadro incompleto, mas perturbador. Os investigadores se deparavam com contradições, mentiras e medos que obscureciam a verdade. E mesmo aqueles acostumados a casos complexos sentiam a tensão crescer a cada nova descoberta. Florianópolis mostrava seu lado mais inesperado, uma cidade bela, mas que guardava horrores que todos tentavam ignorar. A narrativa do crime se desdobrava entre a costa e o coração da cidade, revelando padrões de comportamento, escolhas impulsivas e consequências irreversíveis. A cada passo da investigação, novas camadas de segredos emergiam, mostrando que nada era tão simples quanto aparentava. Entre suspeitas e certezas provisórias, surgiu uma teia de relações e eventos que deixava qualquer um à beira da inquietação, ansioso pelo que seria descoberto a seguir. E enquanto as primeiras luzes do dia iluminavam parcialmente as ruas, uma sensação de urgência se instalava. A verdade estava próxima,
mas escondida em sombras que resistiam à exposição. A promessa de revelações chocantes e a certeza de que aquele crime mudaria a percepção de Florianópolis para sempre deixavam claro que a história estava apenas começando. A noite de Florianópolis em 2009 começou como tantas outras. Com o som suave das ondas quebrando nas praias e o vento frio carregando a umidade do Atlântico pelas ruas estreitas e iluminadas por postes amarelados. Mas havia algo diferente naquela madrugada. Algo que poucos podiam perceber, um silêncio incomum, quase expectante, como se a cidade inteira soubesse que algo estava prestes a acontecer. Os bares ainda pulsavam com música ao fundo, risos e conversas, mas entre as sombras das dunas e vielas desertas, figuras se moviam com pressa e cuidado, observando cada movimento. Cada porta que se fechava, cada janela que se iluminava brevemente antes de apagar. Como se o mundo se dividisse entre os que ignoravam o perigo e os que já sentiam a presença dele. Naquela noite, Mariana, uma jovem estudante universitária conhecida por sua rotina disciplinada e amizades discretas, caminhava sozinha por ruas que acreditava conhecer, carregando uma mochila com livros e anotações, sem perceber que cada passo aproximava de um evento que mudaria sua vida e a percepção de toda a cidade. Um carro estacionou ao longe, luzes apagadas, motor desligado, mas o ar carregava o cheiro de óleo e pneus aquecidos. E Mariana sentiu, por um instante, a sensação estranha de estar sendo observada, embora ninguém estivesse visível. Ao dobrar a esquina em direção ao seu apartamento, percebeu sombras se alongando pelas paredes dos prédios, quase formando figuras que pareciam espreitar seus passos, e um arrepio percorreu sua espinha. Enquanto isso, em outra parte da cidade, moradores relatavam barulhos sutis, portas batendo, passos rápidos. Vozes abafadas menos, mas ninguém ousava investigar, temendo se envolver em algo que não entendiam. O relógio marcava horas diferentes para cada observador. Para alguns, eram minutos de ansiedade. Para outros, era o início de um pesadelo silencioso. Mariana entrou em seu prédio, cumprimentando o porteiro distraído, ignorando sinais que qualquer pessoa atenta teria notado, como uma janela entreaberta no corredor do térreo ou eco estranho de passos que pareciam acompanhar cada movimento. Ela subiu as escadas, o coração acelerado não pelo esforço, mas por uma sensação que não conseguia explicar, como se a cidade estivesse prendendo a respiração junto com ela. Ao chegar ao apartamento, encontrou a porta entreaberta, menos um detalhe que inicialmente considerou descuido, mas que rapidamente se transformou em medo palpável. Dentro, o silêncio era absoluto e cada objeto parecia fora do lugar, como se alguém tivesse passado por ali com pressa e intenção. Enquanto Mariana tentava processar a situação, o som de uma porta se fechando à distância ecoou pelo corredor, seguido por passos rápidos que desapareceram tão misteriosamente quanto surgiram, deixando apenas o frio e a sensação de vulnerabilidade. Nesse instante, o que parecia ser apenas uma noite comum se transformou em um ponto de ruptura. E cada elemento da cena, menos o vento, as sombras, o silêncio, o eco dos passos menos, conspirava para revelar um mistério que ninguém ainda compreendia. A cidade que antes parecia segura, entre suas praias iluminadas e prédios tranquilos, se tornou um labirinto de tensão psicológica, e cada morador que ouvia, mesmo de longe, sentia que algo havia mudado. Mariana desapareceu naquela noite, deixando apenas pistas sutis, objetos fora do lugar, e a impressão de que alguém havia manipulado cada detalhe para que ninguém percebesse imediatamente. A polícia foi acionada apenas horas depois e, ao chegar, encontrou um apartamento aparentemente normal, exceto por sinais pequenos demais para serem notados sem atenção detalhada. E ali começou a primeira camada de um caso que revelaria a complexidade do crime, a fragilidade da percepção humana e a forma como uma cidade inteira pode se tornar cúmplice silenciosa de um mistério.
Enquanto as primeiras luzes da madrugada iluminavam parcialmente Florianópolis, cada investigador sentia o peso do enigma, o medo de não encontrar respostas e a certeza de que aquela noite marcaria para sempre a memória da cidade e de todos os envolvidos. E assim, o desaparecimento que parecia simples logo se transformaria em uma teia de segredos, suspeitas e descobertas que ninguém poderia imaginar, deixando um rastro de tensão, curiosidade e horror que só começava a se desenrolar. A manhã seguinte ao desaparecimento de Mariana trouxe uma atmosfera carregada de tensão e desconfiança em Florianópolis. Com ruas aparentemente normais, mas moradores olhando com receio pelas janelas, comentando em sussurros sobre a notícia que já circulava nas redes sociais e nas esquinas, como se cada boato acrescentasse mais camadas de medo ao que já era um enigma quase palpável. A polícia chegou rapidamente ao apartamento, mas as primeiras análises indicaram a ausência de sinais evidentes de violência, apenas pequenos indícios de que alguém havia estado ali, mexendo nos pertences, deixando rastros sutis que poderiam passar despercebidos para olhos desatentos, mas que qualquer investigador experiente perceberia imediatamente como sinais de um intruso calculista. Agentes percorreram cada cômodo, examinando portas, janelas, móveis e objetos, anotando cada detalhe em cadernos, enquanto forenses coletavam impressões digitais quase imperceptíveis, fios de cabelo e traços de substâncias que não pertenciam à vítima. Tudo isso com a pressão da mídia local e nacional aumentando a cada hora. Ao mesmo tempo, vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos das noites anteriores, figuras suspeitas circulando pela rua, sons de passos que não correspondiam a nenhum morador, luzes piscando em prédios abandonados, e cada relato parecia mais desconexo e assustador do que o anterior, complicando ainda mais a compreensão do que realmente havia ocorrido. Os investigadores, percebendo a complexidade do caso, dividiram-se em equipes, uma para seguir pistas físicas dentro do apartamento, outra para interrogar testemunhas e amigos de Mariana e uma terceira para vasculhar a vida digital da vítima, descobrindo e-mails, mensagens e interações online que sugeriam encontros e contatos não registrados anteriormente, aumentando o número de suspeitos potenciais e tornando a rede de investigação mais densa e quase sufocante. À medida que os dias passavam, a cidade parecia se transformar em um tabuleiro de tensão psicológica, com ruas silenciosas à noite, observadores atentos, e a sensação de que cada esquina poderia revelar um novo segredo ou uma nova ameaça. Pistas começaram a apontar para padrões perturbadores, visitas de desconhecidos à região, ligações não atendidas, encontros suspeitos em bares e praias desertas, tudo isso tecendo uma teia de possibilidades, suspeitas e perigos que ninguém conseguia desatar. Enquanto isso, a pressão sobre a polícia aumentava, com jornalistas cobrando respostas rápidas e famílias ansiosas oferecendo informações que nem sempre eram confiáveis, criando um ambiente de suspeita constante e tensão crescente. A investigação, meticulosa e obsessiva, levou os agentes a descobrir segredos ocultos da cidade, histórias de crimes antigos, desaparecimentos não resolvidos, relações obscuras entre moradores e visitantes, tudo isso sugerindo que Mariana havia se tornado parte de uma narrativa mais ampla de mistérios e perigos que a cidade mantinha escondidos. Cada entrevista com amigos, familiares ou vizinhos revelava detalhes conflitantes, olhares que escondiam mais do que diziam, gestos que denunciavam medo ou culpa, e a percepção de que alguém, em algum ponto, estava manipulando a narrativa para desviar a atenção, tornando impossível distinguir a verdade das mentiras. À medida que a investigação avançava, a polícia descobriu que Mariana havia feito contato com pessoas desconhecidas nos dias anteriores, visitado locais pouco frequentados e mantido segredos que pareciam banais à primeira vista, mas que, sob análise, indicavam que algo sinistro se desenrolava,
Rastros digitais e físicos começaram a convergir para padrões inquietantes, revelando encontros em horários incomuns, deslocamentos misteriosos e intenções que ainda não podiam ser comprovadas, mas que construíam um quadro de tensão quase insuportável. Em paralelo, a cidade reagia à notícia de forma ambígua. Alguns moradores fechavam portas e evitavam falar, outros se aventuravam em especulações perigosas, enquanto grupos em redes sociais criavam teorias conspiratórias que misturavam fatos e suposições, tornando a percepção pública tão confusa quanto a própria investigação. O clima de medo psicológico se espalhou por Florianópolis, com moradores notando sombras em ruas desertas, portas que pareciam bater sozinhas, passos no corredor durante a madrugada, como se a própria cidade estivesse tentando comunicar que havia algo a mais, algo que ninguém ainda conseguia compreender. A tensão se intensificava a cada dia, com microcrangas internos surgindo em cada pista descoberta, uma chave encontrada em local inesperado, um rastro de areia em apartamento limpo, uma mensagem enigmática no celular da vítima. Tudo isso sugerindo que Mariana não havia desaparecido por acaso, mas que sua ausência era parte de um enredo muito maior e mais perturbador. Enquanto os investigadores lutavam para montar um quadro coerente, surgiam conflitos internos entre equipes, divergências sobre prioridades e estratégias, e a sensação de que cada decisão poderia alterar para sempre os rumos do caso. Ao mesmo tempo, a cidade parecia observar silenciosamente cada morador carregando uma pequena peça do enigma, consciente ou inconsciente, e assim Florianópolis se tornou cenário e personagem de uma investigação que desafia a lógica e expõe o lado mais obscuro da vida cotidiana. Cada nova descoberta intensificava o suspense, revelando que nada era tão simples quanto parecia, que cada gesto, cada escolha, cada segredo tinha peso e relevância, e que a verdade, quando viesse à tona, seria chocante, perturbadora e impossível de ignorar, marcando para sempre a memória coletiva de uma cidade que aprendeu que, por trás da beleza das praias e do clima descontraído, havia segredos capazes de transformar vidas e assombrar gerações. Com o passar dos dias, a investigação sobre o desaparecimento de Mariana alcançou um ponto crítico, e cada nova pista parecia abrir um abismo de segredos que Florianópolis nunca imaginou ter, transformando ruas familiares em cenários de tensão psicológica, com casas silenciosas, janelas entreabertas e sombras que pareciam se mover com vida própria. Os investigadores começaram a reconstruir os últimos passos de Mariana, cruzando depoimentos, rastros digitais, mensagens e trajetos suspeitos, e descobriram que a jovem havia mantido encontros discretos em locais pouco frequentados. Desde bares às margens da praia até pequenos cafés escondidos em becos, lugares que, à primeira vista, pareciam inofensivos, mas que à medida que eram analisados revelavam padrões de comportamento. Encontros com pessoas cujas identidades eram misteriosas e motivos que só se tornariam claros mais tarde. A polícia encontrou registros de chamadas apagadas, mensagens deletadas e contatos que desapareceram misteriosamente, reforçando a sensação de que alguém estava deliberadamente manipulando informações, criando obstáculos quase insuperáveis para qualquer investigação lógica e minuciosa. Conforme a busca avançava, as equipes perceberam que Florianópolis, com suas praias iluminadas, dunas silenciosas e ruas estreitas, escondia uma rede de segredos entrelaçados, histórias antigas de desaparecimentos, relações obscuras entre moradores e visitantes, pequenas tramas de chantagem e medo que, quando combinadas, formavam um panorama quase cinematográfico de conspiração e tensão. Depoimentos de amigos e familiares começaram a revelar conflitos internos e pequenos segredos de Mariana que, isoladamente, pareciam triviais, mas quando analisados em conjunto indicavam uma teia complexa de relacionamentos e escolhas que a colocaram em rota de colisão.
com forças que ela não compreendia totalmente. A mídia, por sua vez, intensificava o suspense, publicando teorias e especulações que muitas vezes confundiam mais do que esclareciam, e a pressão pública sobre os investigadores crescia, tornando cada decisão crucial e cada erro potencialmente devastador. Enquanto isso, os pequenos detalhes do apartamento de Mariana, antes considerados triviais, começaram a fazer sentido. Uma janela entreaberta que indicava observação. Objetos deslocados que sugeriam presença de terceiros. Rastros de areia que não pertenciam à residência. E pequenas marcas que denunciavam movimentos calculados e planejados. Em paralelo, novas testemunhas surgiam, algumas voluntariamente. Outras intimidadas pelo medo de se envolver. E cada depoimento adicionava camadas de complexidade, contradições e tensão. Como se a própria cidade estivesse conspirando para manter o mistério vivo. A narrativa do caso começou a se desenrolar em múltiplas frentes: rastreamento de deslocamentos, análise de horários, confrontos de testemunhos e a descoberta de segredos que nenhum dos envolvidos queria admitir, tudo isso em meio a uma pressão psicológica constante que envolvia investigadores, familiares e moradores. A sensação de perigo psicológico se intensificava quando a equipe descobriu evidências de manipulação. Objetos posicionados estrategicamente, sinais de que alguém monitorava cada passo. E indícios de que Mariana havia sido seguida, criando uma teia de suspense quase sufocante. Conforme as horas avançavam, a tensão atingia picos máximos, com microclangas surgindo a cada nova descoberta, uma chave encontrada. Em local inesperado, mensagens deletadas recuperadas. Sinais de encontros secretos, tudo apontando para uma verdade que estava sendo cuidadosamente escondida. A cidade parecia observadora, cada sombra na rua, cada janela iluminada. Cada passo notado pelos investigadores contribuía para a sensação de que algo maior se desenrolava. Um enredo sinistro que Mariana, sem saber, havia atravessado. À medida que a polícia desvendava os elementos do caso, descobriu-se que o crime não era apenas um desaparecimento isolado, mas o ponto culminante de uma rede de eventos e segredos, envolvendo pessoas próximas à vítima, relações escondidas e interesses conflitantes, transformando o simples ato de desaparecer em um mistério perturbador que desafia a percepção. No ápice da investigação, confrontos entre suspeitos, revelações inesperadas e evidências chocantes começaram a emergir, expondo mentiras cuidadosamente construídas, medos ocultos e intenções sombrias que ameaçavam se perpetuar na cidade. A tensão psicológica atingiu seu ponto máximo quando se percebeu que Mariana havia sido parte de algo maior do que qualquer um poderia imaginar, e que a cidade inteira, consciente ou não, havia sido palco de uma trama de manipulação, medo e silêncio. E, enquanto a luz da manhã iluminava parcialmente as ruas, o peso da verdade finalmente começou a se revelar, deixando claro que Florianópolis, suas praias, ruas e moradores, jamais seriam os mesmos, e que o crime daquela noite de 2009 carregaria cicatrizes profundas na memória da cidade dos investigadores da família de Mariana. E de todos que ousaram tentar entender o mistério que, por tanto tempo, todos tentaram ignorar. O caso de Mariana deixou marcas profundas em Florianópolis, não apenas nas ruas, praias e edifícios, mas na memória coletiva de cada morador que, de alguma forma, se tornou testemunha silenciosa de uma noite que ninguém conseguiu esquecer. O desaparecimento e os segredos revelados durante a investigação expuseram uma realidade que a cidade raramente admitia. Por trás da beleza das praias e da rotina tranquila, escondiam-se perigos, mistérios e intenções sombrias, camuflados pela normalidade cotidiana. Aquela noite mostrou que, muitas vezes, o que parece seguro e familiar pode abrigar horrores invisíveis, e que o silêncio de uma cidade pode ser cúmplice de segredos perturbadores. As investigações,
Confrontos e descobertas revelaram não apenas a complexidade do crime, mas também a fragilidade humana diante do desconhecido. Cada evidência coletada, cada pista seguida e cada entrevista conduzida trouxe à tona não só a verdade sobre Mariana, mas também reflexões sobre como cidades, famílias e indivíduos lidam com mistérios e traumas. A sensação de vulnerabilidade se espalhou, lembrando que qualquer um pode se tornar parte de uma trama maior, onde medo, curiosidade e perigo coexistem de forma silenciosa, mas inescapável, enquanto as ondas continuavam a quebrar nas praias de Florianópolis. Como se nada tivesse acontecido, a lembrança daquela noite permanecia viva, perturbadora e insistente. O crime que todos tentaram ignorar tornou-se uma história impossível de esquecer, um lembrete sombrio de que a verdade pode ser silenciosa. Mas sua presença se faz sentir em cada canto, cada sombra e cada olhar desconfiado. Se você acompanhou até aqui, queremos saber de onde você está assistindo e como essa história mexeu com você. Deixe seu comentário. Curta este vídeo e espalhe no canal para não perder as próximas histórias de mistério e crimes que desafiam a lógica. Lembre-se, algumas verdades não querem ser descobertas, e algumas noites jamais serão esquecidas.